Adriana Armoni, muito obrigado por comparecer aqui para a gente conversar, aqui na biblioteca do Colégio Pedro II, né, onde você está trabalhando, para a gente conversar sobre a tua vida, a tua trajetória como pesquisadora e também romancista, que tem uma carreira ligada inicialmente ao percurso do Nelson Rodrigues no romance. Depois da tua tese de doutorado, super sofisticada sobre as relações da obra do Nelson com Dostoiévski, você decide trabalhar com romance, né? Fazendo esse romance maravilhoso, né? De alguma forma até contribui, gostaria que você comentasse isso, né? Para a gente conhecer o Nelson e a obra dele, A Fome de Nelson, né? De 2005, e depois dando continuidade a sua trajetória como romancista, né? Com agora o seu terceiro romance lançado esse ano, Estranhos no Aquário. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relação entre a tua atividade de pesquisadora acadêmica da obra do Nelson Rodrigues e pelo menos esse ponto de partida da tua carreira como romancista, né? Trabalhando tematicamente com a vida, a biografia do Nelson Rodrigues. Tá bem? Bom, a minha tese de doutorado se chama Nelson Rodrigues, leitor de Dostoiévski. E, na verdade, eu comecei a gostar do Nelson Rodrigues por meio do Dostoiévski, né? Desde a adolescência eu sou apaixonada pelo Dostoiévski, li aqueles romances imensos, né? Eu lembro de me andando pelos corredores da universidade, em pé, lendo Crime e Castigo, Os Demônios, Os Irmãos Karamazov. Eu não dava muita bola para o Nelson Rodrigues, porque tinha um certo clichê, né, daquele Nelson Rodrigues tarado, meio pornográfico, que é um pouco o Nelson, algumas adaptações do Nelson acabaram forjando esse clichê. E o próprio Nelson vestia o clichê, tanto do tarado, hora do reacionário. Então, eu não conhecia muito Nelson, mas quando eu descobri as crônicas, né, do Nelson, eu vi que ele mencionava muito o Dostoiévski, principalmente nas Memórias da Menina Sem Estrela. Ele conta que ele leu Crime e Castigo aos 17 anos, leu várias vezes, e quando perguntavam a ele que romance uma pessoa devia ler, ele dizia, quem que se deveria ler, ele dizia Dostoiévski. Eles perguntavam, quem mais? E ele, Dostoiévski, mas mais algum escritor, ele, Dostoiévski. Então, assim, ele queria ser romancista, né? Ele dizia que era a vocação dele, ele não pensava em teatro, não pensava em nada, ele queria ser Dostoiévski, né? Um Dostoiévski brasileiro ou tropical, seja como for, porque ele pensa que o brasileiro, da mesma maneira que o russo do século XIX, tem uma palavra nova para dizer. E aí eu comecei a me interessar por esse Nelson, leitor de Dostoiévski, como ele relê, recria, parodia Dostoiévski, especialmente nos romances, que ele dizia que era a vocação dele, e eu tinha uma curiosidade muito grande, porque esses romances não eram tão trabalhados pela crítica, né? E aí eu fiz a tese. E depois de terminar a tese, eu acho que eu fiquei um pouco com saudades desse Nelson dostoiévskiano, e me ocorreu publicar a tese. Será que eu devo publicar a tese? E na época, meu marido, na época, né, sugeriu que eu não publicasse a tese, mas escrevesse um romance. Eu sempre escrevi contos, mas nunca tinha escrito um romance. E aí eu pensei, por que não? Então, a princípio, eu pensei em pegar um episódio da biografia do Nelson, que é a época da juventude, justamente quando ele estava começando a ler Dostoiévski, a pensar em ser escritor. A Fome de Nelson é uma espécie de romance de formação, quer dizer, aquele romance que mostra como um escritor chegou a se tornar, né, um escritor mesmo. E esse momento da biografia era muito importante, justamente porque havia 3 fomes muito importantes que viriam a formar o que seria o Nelson Rodrigues mais tarde, né? A fome real, porque aos 18 anos, né, a família toda dele passa fome, ele fica tuberculoso e se interna no sanatório de Campos de Jordão,
por conta de uma tragédia familiar, que é o assassinato do irmão dele, Roberto, que é um assassinato absolutamente trágico, já que ele é morto no lugar do pai. E o pai, depois de alguns meses falando, essa bala era para mim, morre também de ataque cardíaco. Ocorre também a Revolução de 30, nessa época o jornal do pai cai em desgraça, já que era contrário ao novo governo, e aí a família fica na miséria e ele passa fome, né? Então tem a fome real. Nessa época também ele se apaixona por uma bailarina chamada Eros Volúzia, que tem esse nome meio ficcional, rodrigano, que parece que é mentira, né? Mas é porque ela era filha da Gilca Machado, e a Gilca Machado quis colocar esse nome, era uma dançarina muito impressionante. E finalmente, né, ele, no meio dessa tragédia familiar e depois uma tragédia amorosa, já que ele é recusado pela Eros Volúzia como alguém que é afastado, né, como uma barata que é afastada com o canto do pé, a imagem dele, aí ele cai muito doente e vai para o sanatório de Campos do Jordão. E lá, então, ele vive uma espécie de casa dos mortos, que é o livro do Dostoiévski, né? E lá ele, então, vai conhecer todos aqueles tuberculosos internados, esperando cartas que nunca chegavam, pessoas abandonadas, apaixonadas, e que morriam de inveja das cartas que o Nelson recebia. E aí se desenvolve uma habilidade muito importante do Nelson, que é a habilidade de ouvir. Ele ouve todos esses internos, todos esses doentes falando das suas vidas, né? E são aqueles humilhados e ofendidos, doentes, né, que ele vai ouvir e que, segundo a biografia do Rui Castro, serviram como matéria-prima para ele escrever a primeira peça dele. É curioso que no seu comentário você acabou mostrando como, na prática, você assumiu a importância da biografia para se conhecer o Nelson, né? A importância que adquiriu a história de vida do Nelson Rodrigues paralelamente à obra dele. E alguns estudiosos, né, apontam até a Cristina Batalha, uma professora, nossa colega até na UERJ, que tem um estudo sobre a questão da relação da biografia do Nelson com a obra dele e de como ele utiliza, realça, até provoca leituras, assim, cerca de leituras adequadas a acontecimentos biográficos, né? Me parece que esse é um aspecto a que você teve atenta, que você teve consciência durante o seu trabalho, né, sua aproximação com o Nelson. Isso, é bem interessante essa pergunta, porque, assim, primeiro eu coloco, desde o início do romance, que se trata de uma trapaça biográfica, né? Sim, ele, na verdade, quando eu pensei em ficcionalizar, em romancear esse episódio biográfico, até fiquei com uma preocupação em relação à família, né? Será que eu poderia publicar tranquilamente? Porque, na verdade, eu não estava contando a história, eu estava contando, né, uma ficção, ou a minha visão do Nelson, o que poderia ter sido, né, em cima de um determinado episódio. E aí, justamente como salvaguarda, eu resolvi adotar um narrador que pulou, na verdade, de um livro do Dostoiévski, que é o Notas do Subterrâneo, ou Notas do Subsolo, né? Então, esse narrador começa o livro falando: sou um homem doente, um homem desagradável, creio que sofro do fígado, que é o início do Notas do Subterrâneo, e diz que conviveu com o Nelson no sanatorinho. E aí eu disse assim, bom, se alguém da família reclamar, eu vou dizer que não sou eu que estou escrevendo, é o personagem do Dostoiévski. Então, e no final mesmo se coloca em questão se aquilo existiu ou não. Mas, na verdade, não era isso que estava importando, né? Estava importando é que, às vezes, a ficção pode ser mais real até do que os fatos. E isso é bem rodriguiano, né? Você sabe que tem aquela citação, muitas vezes repetida, em que ele dizia que o videotape é burro, né? Porque o videotape mostra o que seria o fato. E, na verdade, não é o fato que importa. Não é o fato que é o real. O real é a tragédia, né, que acontece no estádio. Então, o próprio Nelson tematizava essas questões todas. E
como você falou, levava para dentro dos romances essa realidade, mas uma realidade sempre filtrada ou transfigurada pelo olhar rodriguiano. Né? Então, tudo que ele tocava se transformava em Nelson Rodrigues. Então, vamos pensar, por exemplo, em livros como Asfalto Selvagem, em que os amigos dele, inclusive, comparecem. Tem vários, né, personagens que têm os nomes dos amigos dele. Tem a peça, né, O Bonitinha Mais Ordinária, que é o Otto Lara Rezende, A Bonitinha Mais Ordinária, que parte de uma frase que teria sido pronunciada pelo Otto Lara Rezende, né, que é o mineiro só é solidário no câncer. Ele não só incorporava a realidade e as obras, mas fazia questão de dar nome aos bois, né? E muitas vezes ficavam furiosos. Outros não. O próprio Amado Ribeiro, né, o personagem lá, que é terrível, um canalha, um jornalista canalha, dizia assim, não, a peça está muito melhor, o Amado Ribeiro de lá é muito melhor do que eu mesmo. E da mesma maneira, quer dizer, assim como ele incorporava personagens reais para a ficção dele, ele mesmo tinha tanto essa consciência que ele trabalhava a si mesmo como um personagem. E uma consciência até jornalística, né? Exatamente. Curioso, né? Porque é o cruzamento de uma atividade de ficcionista com a de jornalista, porque ele sabia, de certo modo, eu não sei, eu tenho muito essa perspectiva sobre a obra do Nelson, dele se preocupar muito com o efeito que aquilo poderia provocar, né? Numa questão de comunicação mesmo, de comunicabilidade, efeitos negativos que muitas vezes parecem buscados. E aí, nesse sentido, o teu romance ele pega um aspecto curioso, que também já foi apontado por a Ângela Dias, né, uma professora lá da UF, que tem um trabalho interessante, em que ela realça o modo como Nelson sublinha o fato dele ter sido um humilhado e ofendido. Né? Até quando ele conta numa crônica que ele chegou a feder, né, por falta de possibilidade de mandar lavar as camisas que ele tinha. A camisa. Ele só tinha um terno, né? Ele era muito pobre, só tinha um terno e ia para a redação com aquele terno. E um dia um sujeito chamou ele no canto e disse assim, olha, você não leva mal e tal, eu posso te falar uma coisa? Ele fala, você fede. Ele disse que aquilo foi uma coisa terrível e ele coloca essa mesma cena no casamento. O Xavier justamente cheira mal e um sujeito fala que ele fede. Então, ele mesmo incorpora esse personagem. Então, um dos personagens das inúmeras máscaras que ele conscientemente incorporou. Né? E é curioso se pensar no efeito de comunicabilidade, como é que isso consegue criar um vínculo com um determinado tipo de leitor, que me parece é muito desprezado por muitos literatos, pela vida intelectual brasileira, né? O homem comum, né? O homem o subalterno, vamos dizer assim, é aquele que vive numa situação de penúria, aquele que se sente rejeitado, né? E o Nelson talvez cria aí uma ponte, né, com esse tipo de leitor, né? Me parece. É bem interessante, porque ele é o sonho de qualquer romancista, né? Ele consegue, quer dizer, a obra dele tem vários níveis de leitura, ele conseguia atingir desde a pessoa mais humilde, que tinha menos leitura tradicional, né, erudita, até o leitor mais sofisticado, né, leitor de Shakespeare, Dostoiévski, aliás, Dostoiévski também tinha essa característica, né? Sim. Ele se polemista comunicava também, né? Além de escritor, né? Exatamente. Ambos polemistas, ambos tinham essa atividade jornalística. E assim, o Nelson era lido, né? De pé no bonde, ele era discutido pelas suas crônicas. A vida como ela era assim, eram contos super difundidos. Né, as adaptações para o cinema. Então, assim, ele tinha essa comunicação ampla com o público porque ele era capaz de, até hoje, né, ele permite vários níveis de leitura. Isso eu ia até perguntar a você, se você como professora, né, que tem contato com outras gerações que estão se formando, se você acha, ou em que medidas, em que pontos, em que perspectivas a obra do Nelson tem atualidade ou pode contribuir para enriquecer uma visão da realidade ou para intervir numa determinada perspectiva sobre a realidade. O que você acha disso? Como grande literatura, né, a obra do Nelson é super atual.
né? É engraçado que na própria linguagem, né, o Nelson instaura uma linguagem de uma comunicação imediata em que a oralidade entra, né, de uma forma muito intensa, e a gente vê que às vezes mesmo usando determinadas gírias antigas, esse poder de comunicação se mantém. Então, por exemplo, eu já trabalhei 2 vezes, né, na escola falecida, e os alunos adoram. A gente faz leituras em sala, né, e toda momento em que eles leem, eles absolutamente se transformam no personagem, porque a força da linguagem, né, é tão grande que parece que a pessoa incorpora. A própria leitura já traz um conhecimento, né, sobre a vitalidade daquele personagem. Impressionante, assim, em sala de aula. Mas aqui no Pedro II, a gente teve um projeto com o Nelson Rodrigues, em que várias turmas trabalharam textos dele. E a porta de entrada que a gente usou foram as crônicas de futebol, né? Principalmente porque, é engraçado, normalmente no primeiro dia de aula, né, a gente pergunta o que as pessoas leem e tal, e a maior resposta, né, a resposta mais frequente entre os meninos é página de esportes, página de esportes, página de esportes. Então a gente pensou assim, bom, vamos pegar as crônicas de futebol. E por mais que as crônicas de futebol falem de uma outra época, né, a identificação é imediata. Curioso. Até porque o Nelson, como dizem, né, às vezes nem propriamente enxergava o jogo, né? Ele sabia da repercussão, né? Ele gostava mesmo era do radinho. O radinho é muito mais emocionante, a narração é muito mais emocionante. Aí você vê aquilo ali, não tem a menor graça, mas na narração, assim, está sempre à beira, né, do êxtase ou à beira da tragédia. E como ele transforma alguns jogos, né, a entrada do jogador num acontecimento trágico. Épico. Né? Você tem a história da literatura inteira, né, numa partida de futebol. Exatamente, é muito curioso, né? E, então, quer dizer, esse parece que é um aspecto, até essa aproximação dele de gêneros mais consagrados, né, da literatura, transformando, relendo o cotidiano, parece ser um recurso que dá perenidade à obra dele. E aí eu te perguntar, você pensa que nas transposições, nas adaptações que se fazem na televisão, no cinema da obra dele, que foram feitas até agora, algumas grandes sucesso, né? Justamente dos romances dele, como Engraçadinha, né? No Asfalto Selvagem. Você acha que se explorou devidamente esse potencial da obra do Nelson ou que se empobreceu, de certo modo, a leitura do Nelson? Eu acho que tem vários tipos de adaptações, né? E com objetivos diferentes, né? O que às vezes me incomoda é que essas adaptações se voltem apenas para o aspecto chocante e quase pornográfico, né, de maneira a empobrecer essa leitura. Né? Mas eu acho que o próprio Engraçadinha foi bem adaptado. Teve uma adaptação para a Globo, né? Foi bem adaptado. Agora, tem a Falecida, né? Que é uma grande adaptação, e outros. Agora, nada se compara ao texto, né, do Nelson, justamente porque foi desses textos que surgiram todas essas adaptações. Agora, também o clichê depende muito também, o clichê que eu falo, né, que o Nelson muitas vezes se tornou, ou o clichê do tarado ou do reacionário, depende mais das leituras que foram feitas do que propriamente da obra do Nelson. Sim. E talvez isso se aplique às adaptações. Né? O Nelson, ele usava o clichê com muita ironia, né? A maneira como ele se caracterizava como reacionário, né? Mas, na verdade, querendo mostrar que ele era libertário, né? Que, na verdade, num tempo em que não se podia ser reacionário, a maneira de chocar era ser reacionário. Então, eu acho assim, o grande empobrecimento da leitura dele é justamente retirar essa capacidade de mexer com as pessoas, de mobilizar as pessoas, de fazer as pessoas refletirem
sobre a hipocrisia ou sobre as verdades estabelecidas, né? O que empobrece, eu acho, é quando aquilo se torna, quando a adaptação se torna a única visão da realidade. Sim. Né? Uma visão assim, então o ser humano é podre, é pornográfico, etc. Não é isso. Né? O Nelson é um paradoxo ambulante. Talvez né? aí que tenha também. Ele é aquele que vai procurar o mais degradado e, pelo mais degradado, procurar o mais elevado, o mais puro. E nisso ele é muito parecido com Dostoiévski também. E quer dizer, talvez até nesse processo que ele encena, encarna na obra dele, que esteja uma riqueza muito mais nas conclusões, nos aforismos que ele lança, né? Mulher gosta de apanhar ou algumas coisas assim, mas propriamente de mostrar o ser humano nessa dinâmica, né? Que às vezes vai aos paradoxos, às contradições, que esteja uma riqueza. Os próprios aforismos dele são paradoxos, né? São muito paradoxais. E outro dia eu estava pensando, né, que o Nelson praticamente inaugurou não, mas assim, refinou o gênero literário da frase, né? Como ele conseguia condensar numa frase toda uma história, toda uma reflexão, toda uma polêmica. Sim. E você acha que pode haver uma tendência a obra do Nelson se tornar uma espécie de museu de formas de pensar em relação, por exemplo, a uma temática, um núcleo de interesse na obra dele, a moral familiar, né, o comportamento sexual, o comportamento, as transformações de costumes, né, que vieram com a modernização do Brasil, podem se tornar uma referência quase museológica, porque eu já vi assim algumas montagens teatrais e até atitudes de recepção de jovens com um sorriso assim, como que dizendo que época, né, em relação a tipos de conflitos que parecem ter sido superados na nossa sociedade, né? Você acha que isso ocorre ou que eles ainda são conflitos mal resolvidos na nossa sociedade, em relação à moralidade, à estrutura familiar, às relações de gênero também? Eu acho que tem dois aspectos, né? Primeiro, realmente ele estava falando de uma sociedade bem determinada, né? Com uma determinada moral, uma determinada hipocrisia. Eu me lembro, por exemplo, da Saraivada de Tias, né? As Tias solteironas. São determinados aspectos que você não vê mais. São os tipos humanos que talvez tenham se modificado ou não existam mais, né? Assim, tipos que em todas as suas minúcias, suas características não existam mais. Mas como tipos humanos continuam fortes, né? Como continua forte Dom Quixote ou Hamlet, quer dizer, são tipos humanos, não é porque o Hamlet era um príncipe que ele não tem atualidade hoje, quer dizer, porque os dramas, a origem, a raiz dos dramas continua demasiadamente humana. Sim. Né? Então, eu acho que tem esse aspecto. Mas também eu não diria que no aspecto histórico o Nelson estaria, digamos, ultrapassado. Não está ultrapassado como artista, isso é, né, claro. Mas moralismos continuam a existir, né? Não da mesma maneira. Hipocrisias, né? Talvez com outras máscaras, né? Ou constrangimentos. O próprio Nelson, né, na sua trajetória, você vê que ele primeiro estava falando de uma família, a gente pensa em álbum de família, né? Quando ele mostra aquele retrato, a família perfeita, a irmã amantíssima, a mãe dedicada e tudo mais, e vai mostrando na peça dele como aquilo tudo está corroído, degradado e aquilo tudo se destrói, né? De forma a espalhar o tifo e a malária na plateia. Ele queria isso mesmo. Né? Mas mais tarde na trajetória dele, e aí ele muda também a estratégia, né? Ele a partir de um determinado momento, escreve muito menos peças teatrais e aí vai se engajar mais na crônica. E aí, o que está congelado não é mais tanto esse modelo de hipocrisia familiar. Agora, você também tem um outro discurso da ruptura, né? Até o discurso do artista de esquerda,
E aí, que acha assim que dizer um palavrão é ser revolucionário. E aí ele vai ironizar esse outro congelamento. Sim. Ele não deixa nada se congelar, né, num discurso pronto, né, hipócrita, de nenhum dos dois lados. E aí ele muda a estratégia, vai para o jornal e vai ser cronista e assume a máscara do reacionário. Muito bom. Eu queria te perguntar também se você considera que, em alguma medida, o Nelson ter contribuído para te formar como romancista. Ou em que aspectos, né? Ou se houve, se isso se concretizou, se isso se realizou na tua trajetória. Né? Eu acho que isso é mais forte na Fome de Nelson, né? Eu roubei muita coisa do Nelson, mas roubei desculpada, porque eu dizia que era uma trapaça biográfica, então eu tinha o direito. Na literatura hoje, aparentemente, a gente tem direito a tudo. Mas, assim, tem... depois, à medida em que eu fui escrevendo meus outros romances, eu já não estive tão próxima da fala, né, da voz do Nelson Rodrigues. Mas eu acho, assim, que eu gostaria de ter, pelo menos, do Nelson, essa capacidade de ouvir, né, de ouvir as pessoas, né? Eu costumo dizer, eu sei que tem muito essa tendência da ficção biográfica, etc., mas eu prefiro me inspirar na vida alheia do que me inspirar na minha vida. Sim. Então, eu gosto muito de ouvir. Eu acho que ouvir é muito importante e eu gostaria de ser capaz de trazer essas vozes, né, essas múltiplas vozes nos meus romances. Então, eu tento fazer um pouco da polifonia que o Nelson fazia, que o Dostoiévski fazia, né, que é esse debate que é enriquecedor. E o segundo ponto que eu gostaria é a possibilidade de ter vários níveis de leitura, né, que eu acho que isso que é o grande pulo do gato. Você ser capaz de se comunicar com pessoas que não tem uma sofisticação, uma formação literária tão grande, né, porque, de alguma maneira, tem a força do seu texto, da emoção mesmo, da própria linguagem, da realidade, e, ao mesmo tempo, ter uma outra camada de leitura possível que se liga com a tradição literária, que se liga com os próprios mecanismos internos da escrita. É o que eu gostaria de ter do Nelson. Que isso, certamente, um projeto que tem tudo a ver com a trajetória tanto do Nelson quanto do Dostoiévski. Exatamente. Né? Você está comentando muito, aliás, algo que já se comentou em relação ao Jorge Amado. Né? O Jorge Amado, na verdade, ouvi um crítico outro dia comentando, né? O Jorge Amado, ele recolhia histórias, ele ouvia e escrevia histórias que ele ouvia, né? E você está comentando isso em relação ao Nelson Rodrigues, né? Essa capacidade de ouvir a história dos outros, né? Na sua multiplicidade. Você acha que os alunos também, eles são uma fonte nesse sentido de experiências, né? De uma multiplicidade de modos de ser? Ah, com certeza. Agora, eu acho que a escola ainda precisa avançar muito nisso, né? Eu acho que a gente ouve poucos alunos, né? Eu gosto, assim, quando possível, né, de ouvir, não são só as histórias, as vozes, né, a maneira de se colocar no mundo desses alunos. Mas a gente ainda tem uma escola que tem esse grande desafio, né, de ouvir os alunos e construir um conhecimento compartilhado. Nem sempre os alunos também ouvem os professores, às vezes a gente se espanta, né? A gente fala, acho que está todo mundo ouvindo, né? E quando a gente vê, as pessoas fazem umas perguntas assim que não tem nada a ver, mas tem a ver, de alguma maneira, com essa voz ainda inaudita, né? Eu acho que ainda a gente precisa ouvir mais. É muito interessante, né, ver como é que você concilia a tua preocupação polifônica, não é, tanto na sua riqueza como contribuição à literatura, né, o fato do Dostoiévski, do Nelson Rodrigues orquestrarem vozes dissonantes, discordantes, né, fazer
a apresentação dessa multiplicidade da vida, como até também na tua vida como educadora, né? Cultivar essa possibilidade, né? E por isso queria também muito te agradecer essa possibilidade de ouvir uma pessoa que tem essa riqueza de experiências, né? Essa confluência de alguém que trabalha, estuda literatura, ensina literatura, linguagem, trabalha com isso na educação e também pesquisa a literatura, o teatro, essa multiplicidade de possibilidades que a linguagem tem. Muito obrigado, Adriana. Obrigada a você, Vitor Hugo. Eu que agradeço o convite. Gostei muito de estar aqui com você.